Olá, bem-vindos ao canal MATIFQ, é o professor Costa. Hoje vamos ver a resolução de 20 limites. São limites importantes. Se não souberem muito bem os limites, é um vídeo a ter em conta, porque vou-vos ensinar a resolver os limites principais, os mais importantes, de um nível muito baixo a um nível com alguma dificuldade e, no fim, resolvermos alguns limites que têm saído nos exames. Então, temos aqui o primeiro limite, o x a tender para 1, convém substituir porque se não der 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, por exemplo, se não der indeterminado, ou 0 vezes infinito, é só substituir e fazer as contas e acabou. Mas se der 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, ou 0 vezes infinito, que é indeterminado, então temos que levantar a indeterminação e vamos ver os processos para o levantamento da indeterminação. Ao substituir o x por 1, vai dar 0 sobre 0, que é indeterminado, e este tipo de limite fazemos a regra de Ruffini. Reparem, a regra de Ruffini no numerador, com alguma rapidez para não ficar muito pesado aqui o vídeo. Não é? Colocamos os coeficientes, do x ao cubo é 1, do x quadrado é 1, do x é 1, o termo independente menos 3, e aqui coloca-se 1. Este 1 é para onde está a tender o limite, está bem? Sempre para onde está a tender o limite. Então, 1 cai, 1 vezes 1 dá 1, soma, 1 mais 1, 2, 1 vezes 2 dá 2, 1 mais 2, 3, 1 vezes 3, 3, 0. Então, quer dizer que o x ao cubo mais x quadrado mais x menos 3 é x menos 1, que é desta, vezes x quadrado mais 2x mais 3. E agora é colocar lá no limite, depois de fatorizado, o polinómio. O polinómio está fatorizado, então x tende para 1 de x menos 1 sobre x quadrado mais 2x mais 3 sobre x menos 1. Cortam os x menos 1 e fazemos a substituição. Fica então limite, os equivalentes, limite quando x tende para 1, x quadrado mais 2x mais 3, e é substituir o x por 1. 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 3, que dá 6. Então, vamos agora ao segundo limite. Então, o segundo limite é um limite também que dá uma indeterminação deste tipo, 0 sobre 0. Então, vamos ver. Limite, por exemplo, quando x tende para 2, ao substituir, fica raiz de 5 menos raiz de 5, 2 menos 2, que dá 0 sobre 0. Este tipo de limite multiplica-se e divide-se pelo conjugado. Então, ao multiplicar e dividir pelo conjugado, fica então 0 sobre 0, não é? Vamos multiplicar e dividir pelo conjugado. É o processo, quando tem estas raízes, multiplicar e dividir por 1. Esse 1 é o conjugado do que tem as raízes, para aparecer o caso notável. E aqui, claro, aparece o caso notável a menos b, a mais b, que é a quadrado menos b quadrado. Continua o limite. Fica o limite quando x tende para 2, raiz de x mais 3 ao quadrado, menos raiz de 5 ao quadrado, x menos 2 em baixo nunca se multiplica, deixa-se sempre como está. Vamos então continuar. Vem limite, quando x tende para 2,
x mais 3, porque os quadrados, o objetivo era mesmo esse, não é? Cortar com as raízes. E depois o 3 menos 5 dá o menos 2, que vai cortar em baixo. Não se esqueçam que ele fica no denominador. O que restou ficou 1 em cima. Faz aqui ele faz aqui tem as formas ligadas. Vamos só escrever novamente e abrir um bocadinho de espaço para 2 de 1. X mais 3 mais 5. Já está. Raiz 2 mais 3 mais 5 fica 2 raiz de 5. Podiam racionalizar se quisessem, não é? Fica a raiz de 5 sobre 10. Ok? Vamos então agora ver outro tipo de limite. E vamos usar o formulário de exame. Aqui, reparem. O formulário de exame tem aqui alguns limites. Ainda não são exercícios de exame, mas eu vou utilizar para resolver aqui alguns limites. Por exemplo, imaginem que tinha limite quando x tende para mais infinito de elevado a x sobre x ao cubo. Venho aqui abaixo, reparem, é este limite. O limite, quando x tende para mais infinito, de elevado a x sobre x levantado a p. O p é um número real, isto dá mais infinito. Logo, este limite podiam colocar infinito sobre infinito, indeterminado, mas depois de levantar a indeterminação, ele daria mais infinito. Por exemplo, se eu tivesse assim um pouco diferente, teria então o limite, por exemplo, quando x tende para mais infinito, de 2 ln de x ao cubo sobre x. Ao substituir infinito sobre infinito, indeterminado, então pela regra dos logaritmos, posso passar para trás aquele 3 vezes 2, 6, ln de x sobre x, que fica limite quando x tende para mais... vou pôr o 6 pela teoria dos limites, pode passar para fora, fica o limite quando x tende para mais infinito, ln de x sobre x, e o ln de x sobre x, segundo o formulário, é 0. Então fica 6 vezes 0, que é 0. Está certo? Por exemplo, se tivesse um limite assim deste género, limite quando x tende para mais infinito, por exemplo, ln de x sobre L levantado a x, isto dá infinito sobre infinito, que é indeterminado. Então o que é que faço? Não é nenhum destes limites aqui, dos limites notáveis, isto é parte do formulário do exame, não é nenhum dos limites notáveis, porque eles estão a dividir por x, então eu divido ambos os membros por x. Então fica x quando atender para mais infinito, divido o numerador por x, divido o denominador por x e fica uma fração equivalente. O x é diferente de zero, está a tender para mais infinito. Então, pelo formulário, sei que o logaritmo de x sobre x dá 0 e o L levantado a x sobre x dá mais infinito. Quer dizer que o L levantado a x cresce mais rápido que o x e que o logaritmo de x. Então fica 0 sobre mais infinito, que é 0. Outro tipo de limite, estes ainda não são os de exame, outro tipo de limite, que por vezes também convém saber, ter alguma ideia, será um limite deste género assim. Reparem, o limite quando x tende para
mais infinito, por exemplo, de L levantada a x sobre x quadrado mais x. Também dá infinito sobre infinito, indeterminado, então fica, posso pôr um x em evidência, ao meter um x em evidência, reparem, fica x, eu estou a ter alguma rapidez a fazer os limites, não sei se será muito rápido, mas depois podem andar para trás, é para o vídeo não ficar demasiado grande, e faço isto, faço esta separação. Posso fazer dois limites, não é? Aqui o que é que me apareceu aqui? Apareceu-me, então, o limite que eu tenho, que é infinito, e vai-me aparecer outra situação. E o que é que acontece? Como tinha-vos dito, então mais infinito vezes zero, que é indeterminado. Ou seja, este processo aqui não é muito adequado. Porquê? Porque tinha uma indeterminação infinito sobre infinito e tentei fazer uma separação e apareceu uma indeterminação infinito vezes zero, porque este limite aqui tende para infinito, segundo ali o formulário. Então o que é que eu faço? Este não é que isto esteja errado, mas não é o processo de fazer. Então o processo de fazer, vamos ver qual é a melhor solução. A tendência seria pôr o x em evidência, mas o melhor é pôr o x quadrado em evidência. E já vão ver porquê, este tipo de limite. Ao colocarem o x quadrado em evidência, fica 1 mais x sobre x quadrado. Vem o limite quando x tende para mais infinito, d levantado a x sobre x quadrado vezes, e agora já está aqui um bocadinho diferente. Está assim, 1 mais 1 sobre x. Então, este já sabemos que é o limite L levantado a x sobre x levantado a p, que dá mais infinito. Então, este tende para mais infinito. Este tende para 1, para 0. Então, fica mais infinito vezes 1. 1 mais 0, fica mais infinito vezes 1, que é mais infinito. E conseguimos levantar a nossa indeterminação. Vamos ainda continuar aqui com alguns limites, não são de exame. Os de exame vamos fazer daqui a pouco. Vou puxar aqui para baixo aqui o nosso formulário. Então, vamos fazer agora, por exemplo, este tipo de limite aqui, 7. O limite quando x, por exemplo, tende para 0, de, por exemplo, é levantado a 2x menos 1 sobre x. Se observamos, vamos então dar 0 sobre 0, indeterminado. Qual é o limite mais parecido? O limite notável mais parecido é aqui este, não é? O limite quando x tende para 0, é levantado a x menos 1 sobre x. Mas ele tem ali um 2x. Então o que é que nós fazemos? Vou escrever aqui novamente, tentamos transformar o nosso limite num limite notável. E depois temos que fazer uma mudança de variável, porque senão não é aceito pelo corretor. Então, reparem, eu precisava aqui de um 2, porque estes aqui têm que ser iguais. Aqui no rato este e este têm que ser iguais. Eu, ao colocar ali um 2, tenho que compensar aqui fora. Mas o limite ficou-me assim, eu vou escrever novamente. O limite ficou 2, limite quando x tende para 0, d levantado a 2x menos 1 sobre 2x. Este aqui dá 1, obviamente, mas não podem logo colocar 1, porque não está no formulário do exame. Ali tem que estar x e aqui também, ou seja, tem que estar x ou y ou a ou o que seja, não pode estar 2x. Então tem que se fazer uma mudança de variável. Não é muito difícil, mas onde estava x, que é o 2x, tem que estar só uma letra, y, por exemplo. Então o 2x é o y, e agora fica, reparem, já agora fazemos mais, se o x tende para 0, o y é 2x, o y também tende para 0. Não é? Vamos fazer este 0 um bocadinho mais direito. Ficou todo torcido, mesmo assim não faz mal. Então fica limite
2, limite quando o y tende para 0, é levantado y menos 1 sobre y. E pronto, e agora já dá 2, que é o limite dá 1, que é o tal limite notável. Vamos então fazer mais alguns. Agora temos aqui este limite, que é levantado a 3x menos 1 sobre 2x. Também vamos usar aqui aquela fórmula que está sublinhada ali a azul. Ao substituir, dá 0 sobre 0, indeterminado. Então, este 2 aqui, que está aqui a incomodar um bocado, sai para fora, pelas propriedades dos limites. Então fica 1/2, como ele está no denominador, quando x tende para 0, é levantado a 3x menos 1 sobre x. O que é que dava jeito estar aqui para fazer mais adequadamente a minha mudança de variável? Então dava jeito de estar um 3x, coloco lá um 3x, 1/2, o limite quando x tende para 0, dá levantado a 3x menos 1 sobre 3x. Ao colocar ali um 3x, tenho que colocá-lo aqui também. Faço a minha mudança de variável, isto dá 3/2, já agora vou escrever novamente. Ficou ali muito encavalitado. X tende para 0, é levantado a 3x menos 1 sobre 3x. Faço a minha mudança de variável, 3x igual a y. Se o x tende para 0, o y também tende para 0. Fica então 3/2, limite quando o y tende para 0, é levantado a y menos 1 sobre y. Já sabemos que este limite aqui é o tal limite do formulário, que é este aqui, vou rodear também. Sabemos que tende para 1. Fica então 3/2 vezes 1, que dá 3/2. Vamos ver então mais um. Temos aqui então um limite com logaritmo, é um limite típico. Reparem, ao substituir dá logaritmo de 1 sobre 0, 0 sobre 0 indeterminado. Este tipo de limite com o logaritmo, com o x a tender para 0, normalmente, faz-se a seguinte mudança de variável. Todo o logaritmo, reparem, o logaritmo de x mais 1 igual a y. Quer dizer que é levantado a y igual a x mais 1, é levantado a y menos 1 igual a x. Se o x tende para 0, já substitui-se x no logaritmo, fica ln de 1 que dá 0. Então o y também tende para 0. Então fica o limite, quando o y tende para 0, o logaritmo de x mais 1 era y, o x é levantado a y menos 1 e apareceu-nos o nosso limite. Mas ele está ao contrário. Fazemos o inverso, não é? Vamos só chamar a atenção aqui. Tirá-lo daqui. Só chamar a atenção que ele está ao contrário. O levantado a y menos 1 está no denominador. Não faz mal. Fazemos o inverso. E a troca. Faz-se o inverso. E pronto. E já sabemos então que este limite tende para 1. Fica 1 sobre 1. Que dá 1. Espero que não tenha sido muito difícil. Também, por vezes, convém saber este limite aqui com os logaritmos. Por exemplo, um limite deste género. O limite de x a tender para mais infinito. Por exemplo, de logaritmo de x mais x sobre x. Por exemplo, um limite deste género, que é infinito sobre infinito, indeterminado. Então, o que é que fazemos aqui? Neste tipo de limite, normalmente faz-se a separação. Estou a fazer alguns limites, assim os mais importantes, para começarem a conseguir resolver os exercícios de exame sem grande problema. Estes cortam, não é? Que dá 1. E reparem, este limite é um limite notável, que está ali. É aquele. Então, que dá 0. Então, fica 0 mais 1, dá 1. Vamos então ver mais alguns. Temos então agora um novo limite, que vamos usar aqui esta fórmula, também do formulário, reparem. Esta fórmula, o seno de x sobre x, o procedimento é igual. Então, o processo é o mesmo, fica 0 sobre 0, indeterminado, não é? Porque o seno de 0 é 0.
O 5, reparem, o objetivo é o mesmo, é ter o argumento e o denominador igual. Aqui está um 5, ali está um 2, o 5 não dá jeito, sai o 5 para fora, fica 1/5. O limite quando x tende para 0, sendo 2x sobre x. Então, o que é que dava jeito de colocar ali? Um 5, não é? Então, perdão, um 2. Dava jeito de colocar um 2, colocamos aqui um 2 e um 2 aqui deste lado. Ele ficou, então, ficou 2/5, limite quando x tende para 0, seno de 2x sobre 2x. Só que o limite aqui tem que ser x, reparem, ele é o limite seno de x sobre x, tem que se fazer uma mudança de variável. Então fica, a mudança vamos fazê-la assim, 2x igual a y, se x tende para 0, o y tende para 0. Está bem? Então fica 2/5, limite quando o y tende para 0, seno de y sobre y. Este limite dá 1, então fica 2/5 vezes 1, que dá 2/5. Vamos então a outro. Temos aqui o 12, o exercício 12. Reparem, quando há a oportunidade de aplicar as fórmulas trigonométricas, a redução ao primeiro quadrante, é aplicar. O seno de π mais x é menos seno de x, não é? Então fica o limite, quando x tende para 0, menos seno de x sobre x. O menos vem para fora. Fica seno de x sobre x. Já sabemos então que este dá 1. Fica então menos 1. Vamos aqui a outro limite. Por exemplo, muitas vezes temos um limite que parece complicado, mas não é. Por exemplo, se tiverem assim, seno x mais 3x sobre x, por exemplo, ao substituírem, dá 0 sobre 0, indeterminado. Faz-se a separação. Fica o limite quando x tende para 0, seno de x sobre x mais 3x sobre x. Podia ter posto outro limite. Por preguiça não coloquei. Estes cortam e este aqui tende para 1. Este limite todo. Vou apagar aqui este bocadinho. Este limite todo aqui tende para 1. Então fica 1 mais 3, que é 4. Mas nem sempre os limites estão a tender para 0. Por exemplo, se tivesse assim, o limite deste tipo, x tende para 1, dê levantada x menos 1 sobre x menos 1. Parece um limite muito parecido àqueles que tenho estado a utilizar, mas ele não está a tender para 0. E obrigatoriamente, pelo formulário, ele tem que tender para 0. Então, é simples, reparem, a mudança de variável, vocês, um processo é, pegam no x a tender para o a, ou neste caso a tender para 1, passam 1 cá para trás, fica x menos 1 tender para 0, assim, este x menos 1, e dizem agora que o x menos 1 é o y. Se o x menos 1 é o y não interessa agora, mas o x era y mais 1, por vezes é preciso. Então, é substituir, fica limite, quando o y tende para 0, é levantada y menos 1 sobre y. E já está, o nosso limite notável, que dá 1. O mesmo pode acontecer com outro tipo de limite. Temos então agora aqui um novo limite. Então este dá 0 sobre 0, indeterminado. E vemos que o x não está a tender para 0. Então fazemos o como vos tinha dito. Vamos buscar a tendência do limite. Então x tende, queria pôr a vermelho, aqui a mudança de variável. Então x tende para π, passo para cá, x menos π tende para 0 e faço x menos π igual a y. E agora vamos lá. Já agora, o x, como eu vos disse, às vezes é preciso, o x é y mais π. Então fica, reparem, limite
Isto tudo porque ele não estava a tender para zero. O x, reparem, o x é y mais π, sobre o x menos π é y. Pelas fórmulas trigonométricas, não se esqueçam, o seno de π mais alfa é menos seno de alfa, fica o limite, quando y tende para zero, menos seno de y sobre y. O menos vem para fora, seno de y sobre y, que dá, poupar espaço, mas posso chegar aqui para baixo. Fica então menos 1. Vamos ver então mais alguns limites. Temos agora aqui o limite para o primeiro caso. Até vou apagar aqui este círculo e agora estamos aqui nesta fórmula do limite de Neper. Então aqui este é direto, não é? Então levantado a infinito e levantando a indeterminação dá E. Tão simples quanto isso. Por exemplo, se não fosse assim tão simples, imaginem, tenho assim o limite 1 mais 1 sobre 2n levantado em n. Há fórmulas mais simples, mas no entanto eles só querem que se utilize este limite e complicam as coisas, porque ficava um meio sobre n levantado em n que dava E levantado ao meio, mas não permitem isso. Então vamos nós tentar fazer aqui alguma coisa. O objetivo é que estes dois, este e este, sejam iguais. Então vou colocá-los igual. Fica então limite 1 mais 1 sobre 2n levantado a 2n, mas alterei o exercício, não é? Tenho que compensar. Ao fazer isto, tenho que fazer uma compensação. Então, eleva 1 meio. Porquê? Porque eu, quando multiplico 1 meio vezes 2, dá-me o n, que é o que lá estava originalmente. E agora faço a nossa mudança de variável. Reparem, nestas sucessões, são sequências, o n está sempre a tender para mais infinito. Ou seja, sempre. Então faço 2n igual a y, como o n tende para mais infinito, o 2n também tende para mais infinito. E o 2n é o y, então fica no limite 1 mais 1 sobre y, levantado a y, levantado a 1 meio. E claro, este limite aqui dá o nosso E, isto tem que ser feito mais ou menos desta forma, é levantado a 1, que está levantado a 1 meio, não é? Então fica E levantado a 1, levantado a 1 meio, que é levantado a 1 meio, que podem deixar assim, ou colocar a raiz de E. Vamos então agora fazer alguns exercícios de limites que saíram nos exames. O objetivo era fazer 20 exercícios, mas fui fazendo mais alguns e o vídeo vai ter mais do que 20. Inicialmente acho que disse que eram 20, olha, agora já vão mais. Estou a fazê-los em direto aqui em casa, por isso pensei em 20, mas vão ser mais uns quantos. Então, estamos agora aqui a fazer alguns exercícios de exame, que saíram exame para estudar continuidade ou mesmo para o cálculo do limite, mas foram limites que eram necessários saber fazer. Então, temos aqui o primeiro, é simples, 0 sobre 0, indeterminado, temos que fatorizar o denominador, podia fazer a fórmula resolvente, achava os zeros e pronto, e fatorizava. Mas eu vou fazer a regra do Ruffini, porque o Ruffini dá para polinómios de qualquer grau. Já tínhamos visto ainda há bocado. 2, 0. Então, o x quadrado mais x menos 2 é x menos 1, x mais 2. Coloco ali e vem o limite quando x tende para 1, x menos 1, x menos 1, x mais 2. Corto e fica o limite quando x tende para 1, 1 sobre x mais 2, 1 sobre 1 mais 2, que dá 1/3. Ok? Vamos ver então aqui um segundo limite, que tinha aqui tirado, o limite quando x tende para 0, 2x mais ln
x mais 1 sobre x. Este dá um bocadinho mais de trabalho. Ao substituir 0 sobre 0, indeterminado, faço a minha separação em 2. Então fica, limite quando x tende para 0, separa em 2 limites. Este não se oscila muito bem. X tende para 0. ln de x mais 1 sobre x. Este limite já tínhamos feito. Eu vou fazer novamente. Fazer aqui um cálculo auxiliar. Teriam que fazer o cálculo auxiliar deste limite. Limite quando x tende para 0. Vou fazer rápido, mas se quiserem vão lá atrás novamente, que ele já está feito. Então, como é que era? ln x mais 1 igual a y, pela propriedade dos logaritmos. Levantado a y menos 1 igual a x. Se o x tende para 0, o y também. Não é? Então fica aqui 2 mais limite quando o y tende para 0 de y sobre levantado a y menos 1. Lembra-se? Ele está ao contrário. Tínhamos que fazer o inverso. Nós tínhamos que fazer o inverso. Então, y tende para 0, 1 sobre levantado a y menos 1 sobre y. Este aqui tende para 1, como tínhamos visto. Fica 2 mais 1 sobre 1, que dá 3. Vamos então ao próximo. Temos então aqui o nosso novo limite. Deixa-me lá ir buscar aqui. Onde é que está o formulário? Está aqui. Trazê-lo aqui para baixo. Ok. Pronto, já estamos noutro. Este aqui já não estamos a utilizar neste momento. Então, qual é que deve ser o limite que vamos utilizar? Então será este aqui que estou a rodear. Fica 0 sobre 0, indeterminado. O que é que acontece aqui? Está ao contrário, não é? O 1 é que devia estar negativo. Então, como é que se soluciona? Coloca-se o menos em evidência e muda-se os sinais. É levantado a 4x menos 1 sobre x. Agora já sabemos fazer, não é? Temos que meter aqui o quê? O 4 e um 4 ali, para compensar, senão alterávamos o enunciado. Qual é a mudança de variável neste tipo de exercício? Então é 4x igual a y. Se o x tende para 0, o y também. Então fica menos 4, limite quando o y tende para 0, d levantado a y menos 1 sobre y. Para quanto é que tende este limite? Reparem, então tende para 1, não é? Fica menos 4 vezes 1, que dá menos 4. Foi também um exercício que era necessário calcular, saber calcular no exame. Vamos então ao outro aqui, ao 4. Foram limites que fui tirando dos exames. Por exemplo, este aqui, limite quando o x tende para 0, d levantado a 2x menos e levantado a x sobre x. Ao substituir, dá 0 sobre 0, indeterminado. O que é que acontece? Devia estar ali um 1, aqui, por aqui a vermelho, devia estar o número 1, está ali um e levantado a x, então temos que tirá-lo dali. O que é que fazemos? Quando se quer tirar e colocar 1, é pô-lo em evidência. 1 é levantado a x em evidência. Reparem, se fizessem a multiplicação este vezes este, tem a mesma base, somam os expoentes. X mais x dava 2x. É levantado a x vezes 1, dá o é levantado a x. Então está tudo certo. Fica o limite, separa-se em 2 limites. É levantado a x vezes limite, quando x tende para 0, d levantado a x menos 1 sobre x. Este já sabemos que dá 1. Fica E levantado a 0 vezes 1, que dá 1 vezes 1, que é 1. Já está. Vamos então a mais alguns limites. Temos aqui um novo limite, não é? Que ele vai dar, ao substituir 0 sobre 0, indeterminado.
que limite é que é parecido com aquele? É este que está aqui sublinhado, não é? Aqui a azul, no formulário. Vamos lá, metemos o que é evidência no denominador 1x, não é? Podemos pôr um x em evidência, que dá mesmo jeito. X em evidência fica ax mais a quadrado. Separamos em 2. Também exercício de exame. É ax menos 1 sobre x vezes limite, quando x tende para 0, de 1 sobre ax mais a quadrado. Então, agora, o que é que fazemos? Parece um 9, mas é um a. É a mesma situação. Aqui não pode estar um ax, tem que estar só x. Então, eu coloco um a aqui, um a ali fora, e faço a minha mudança de variável. Fica ax igual a y. Se o x tende para 0, o y também. Ok. Para não ter duas variáveis no mesmo limite, vou substituir primeiro ali o da direita. Então fica, e já faço a substituição da mudança de variável. É ax menos 1 sobre, é só por uma questão de notação, vezes 1 sobre, e substituir já ali o x por 0. A vezes 0 mais a quadrado. Este limite, vamos lá fazer, vou fazer a mudança de variável primeiro. Então fica a vezes o limite, quando y tende para 0, é levantado a y menos 1 sobre y vezes 1 sobre. Assim. Este vai dar 1, fica a vezes 1 vezes 1 sobre a quadrado. Cortam o a com o quadrado, fica 1 sobre a. Também foi um exercício de um limite que saiu em exame. Agora, outro limite que saiu, nós não fizemos nenhum, mas é um limite bastante comum, penso que saberão fazer. Por exemplo, saiu num exame que era necessário calcular este limite aqui. Então, x tende para mais infinito, raiz de x quadrado mais 4 menos x. Pronto, este é um tipo. Esta raiz ficou toda torcida. Raiz de x quadrado mais 4 menos x. Dá outro tipo de indeterminação, que dá infinito menos infinito, que é indeterminado. Como já devem estar a supor, multiplica-se e divide-se pelo conjugado, não é? Então fica aqui este 1 que incomodar, fica então o limite, quando x tende para mais infinito, x quadrado mais 4 menos x. Estou a fazer isto com alguma rapidez para o vídeo não ficar demasiado longo, mas o ideal é irem tirando os exercícios, escrevendo no caderno e vão repetindo e ver se conseguem fazer. E depois fazer alguns de exame que encontrarem por aí nos exames. Vão vendo e vão fazendo. A mais b, a quadrado menos b quadrado. Fica então limite quando x tende para mais infinito, x quadrado mais 4, vamos lá, estou aqui a ser preguiçoso para o vídeo não ficar demasiado grande, x quadrado mais 4 mais x, corta e fica limite quando x tende para mais infinito, x quadrado mais 4 menos x quadrado sobre raiz de x quadrado mais 4 mais x. Cortam os x quadrados e fica o limite quando x tende para mais infinito de 4 sobre mais x. Fica 4 sobre mais infinito, que é 0. Vamos ver o último tipo de limite. Não era para abordar, mas talvez seja importante. Por exemplo, quando aparece um limite
limite deste género, assim, deixem cá ver, por exemplo, aparece muito em exame, por exemplo, este tipo de limite, x tende para 1, de f de x menos f de 1 sobre o menos x quadrado. E depois diziam que o f' de x, diziam no enunciado que o f' de x era 2 mais ln de x sobre x. Pronto, diziam isto. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eles tentam sempre apanhar esta fórmula aqui, o f' de a é o limite, quando x tende para a, de f de x menos f de a sobre x menos a, que é a definição derivada. Muitas vezes fazem isto, porque não conseguimos calcular o limite, não é? Se formos lá diretamente, fica f de 1 menos f de 1, 1 menos 1, dá 0 sobre 0, indeterminado. Mas não conseguimos fazer mais nada. Então, o que é que se tenta? Tenta-se apanhar a derivada pelo caminho. Então, fica o limite, quando x tende para 1, f de x menos f de 1 sobre 1 menos x, 1 mais x. Fatorizei. Atenção, e na derivada, o que é que acontece? Na derivada acontece que o x está positivo, não é? E aqui o x está negativo. Ponho o menos cá para fora. Então, ponho o menos. Já sabem, quando querem mudar algum fator, é porem o menos para fora. Mudo só 1, não é? Porque ele está a multiplicar. Fica x menos 1. E vou pôr o mais x ainda. Era indiferente. E agora faço a separação. Reparem, fica assim. Limite, quando x tende para 1. O objetivo é tentar apanhar a definição derivada pelo caminho, na resolução do exercício. Então fica f de x menos f de 1, x menos 1, vezes o limite quando x tende para 1, de 1 sobre 1 mais x. Esta aqui, isto é o f' de 1, não é? Que é este A. Está aqui, no sítio do A está 1. Então fica menos f' de 1 vezes, e substituo ali o x por 1, neste aqui. Substituo o x por 1. Fica 1 mais 1, e fica menos f' de 1 vezes 1 meio. Agora, como é que eu calculo o f' de 1? Reparem, aqui diminuir. Oi, apanho aqui os... Está aqui. Como é que eu faço isto? Agora, pronto, o f' de 1 é simples. Vou aqui. Reparem ali em cima. F' de 1 é substituir o x por 1. 2 mais ln de 1 sobre 1. É um truque muito comum. O ln de 1 é 0 sobre 1. Dá 2. Pronto. Agora fica aqui. O f' de 1 já sei que dá 2. Fica 2 vezes 1 meio, que é menos 1. Penso que abordámos a maioria dos casos. Há limites mais complicados. Tentem ver se conseguem aprender por aqui, fazer estes limites, repeti-los, e de certeza que vão ficar bem preparados aí para qualquer limite tipo exame. Então, se gostarem, coloquem gosto e até ao próximo vídeo.